Bem-vindo, meus irmãos, a mais um ImpactaCast. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da persistência em prosseguir na caminhada. Você que está ligadinho conosco pela rwpalma.com, vai conectando, vai compartilhando o link. Você também que está aqui pelo canal no YouTube, se não é inscrito, já se inscreve. Esse episódio vai estar incrível. Hoje, aqui diretamente do Estúdio 7, Marcelo Toniasso com você e Samuel Rodrigues. Bom dia, Samuel. Paz do Senhor. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os nossos ouvintes da RW Palma e também você que está na sintonia dessa programação no YouTube. Isso é um grande trabalho que nós estamos aqui prestando ao Senhor. Tenho certeza que isso vai ser muito relevante, porque é um tema muito importante para nós e até mesmo para aqueles que estão prostrados, né, Marcelo? Com certeza, né, Samuel? A questão de nós decifrar, a Bíblia vai ser muito clara em nós decifrar, entender os tempos pela qual nós estamos vivendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tempos difíceis, tempos de dificuldade, e muitos estão com aquela ideia, eu vou parar, eu vou desistir. Não faça isso, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de avançar, e com certeza vai estar uma bênção, você vai sair daqui abençoado. Então acompanha a gente, fique com a gente e vamos seguindo junto aí nesse programa abençoado no nome de Jesus. Hoje, né, o programa aí de autoria do Samuel mesmo. E é bom que nós vamos estar aqui falando, né? Hoje o Moisés está com nós aqui. Eles estão aí num outro compromisso. A Raquel Toniasso, nossa técnica, e o Moisés também estão em outro compromisso, fazendo a obra de Deus. Mas eu e o Samuel vamos tocando barco aqui. Não dá para deixar a peteca cair, como se diz, né? Não dá para deixar a obra assim. E nós vamos com alegria, adentrando o seu lar, adentrando a sua casa. O Samuel vai orar agora. Você que é da RW Palma, a gente tem um grande carinho por você, pelos nossos inscritos do canal. E é satisfatório para nós, né, Samuel, poder entrar todo domingo na casa, no lar das pessoas, muitos sendo muito bem recebido, para levar não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, que edifica, que faz você conhecer esse Jesus pela qual nós estamos pregando aí já há algum tempo, esse Jesus que nos salvou, que nos libertou, que nos cuida de nós, né? Então eu creio que vai ser um momento de fortalecimento hoje para você, nessa questão de não parar, de não desistir. Conselho nosso, não pare, não desista. Nós somos humanos? Somos sim. Muitas das vezes a tristeza abate, aflige a nossa alma. Mas não é tempo de parar. Nós temos assim, como se diz, sabe quando se tá, Samuel, já quase que no pódio, assim, de uma corrida? Quase ali recebendo prêmio. É assim, é o tempo que nós estamos vivendo. Então por isso que os ataques do inimigo são grandes, as lutas, as tribulações. Mas pense, você está quase no pódio. Não desista. Não valeu de nada correr a carreira e desistir agora. Então persista, prossiga e vai ser uma mensagem de bênção para sua casa, para sua vida, no nome de Jesus. Essa introdução é muito importante também, falando antes de nós orarmos aqui, rapidamente, tinha uma pessoa que estava na praia, ele recolhia as estrelas do mar que estavam ali e as ondas iam se afastando, por causa tem um período que a maré ela sobe. Levanta, ela sobe e tal, e daí tinha um escritor muito famoso e disse assim, mas você está perdendo o seu tempo, né? Você está perdendo o seu tempo pegando essas estrelas que vão morrer, é natural eles morrerem. E por que você está fazendo isso? E o jovem falou assim, não, pode ser que as quantas estrelas que estão aqui do mar, elas vão morrer, mas essa aqui que está na minha mão, ela não vai morrer. Ele levava lá. Então, o Projeto Impactar vem com a sua mesma identidade. Por mais que muitas pessoas não estão se importando, nós queremos que você, que está na sintonia dessa programação, seja salvo, alcançado por Jesus Cristo. Com isso, vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, estamos diante da Tua santa e bendita presença e pedimos, Senhor, através do Seu Santo Espírito, guia-nos, Senhor, de forma que esta mensagem, a qual será pregada, ministrada, palestrada de uma forma ou de outra, entendida aos nossos ouvintes, seja clara, que possa, Senhor, produzir fruto. Uma delas, Senhor, eu tenho certeza que vai cair no solo aonde vai ser grande proveito, a qual essa pessoa ouvirá a Tua voz através dessa programação. Se conosco, Pai, dirige o nosso espaço, guia-nos, Senhor, debaixo da Tua proteção e no final dessa programação possamos prosseguirmos avante mais uma milha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Cremos e concordamos com essa oração. Eu quero já ler o primeiro texto aqui, que foi escolhido para nós falar um pouquinho, conversar a respeito dessa carreira, dessa caminhada, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. E aí cai naquilo que eu já fiz a introdução aqui. A questão de nós entendermos como cristãos, como filhos de Deus, que esse prêmio, essa premiação que o próprio Deus vai nos dar, ela já está na nossa frente, vamos dizer assim, está pertinho. E o que nós precisamos fazer o quê? É prosseguir, é avançar. E eu tenho a certeza que esse programa, a pessoa que ela vai chegar, tenho a certeza que vai ser justamente para a pessoa que precisa. Porque assim nós oramos, cremos que a mensagem que nós estamos levando aqui vai chegar, vai de encontro ao seu coração. Que talvez nessa manhã de domingo, que sintonizou aqui na programação, pela rádio ou pelo YouTube, ou que talvez até mesmo ontem, você pensou, questionou Deus, pensando assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não consigo mais prosseguir. Por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Por que tanta dificuldade? E nós viemos aqui nesta manhã para te dizer, como se de uma voz profética, dizer para você avançar. A carreira não chegou ao fim. Você precisa prosseguir. Você precisa persistir. Porque a caminhada, o prêmio pela qual Jesus vai nos dar, não vai ser para aquele que iniciou bem ou para que conseguiu chegar até aqui bem. Não, vai ser para aqueles que chegarem até o fim, que persistirem, que aguentarem. Então não é tempo de parar, meu irmão. É tempo de avançar. Que no nome de Jesus o Senhor venha te dar força. O Senhor venha te dar alegria. O Senhor venha te dar esse gozo de não só servir a Ele, mas de na caminhada ter essa certeza, essa convicção de que o próprio Deus, o doce, amado, meigo Espírito Santo, nosso amigo. Jesus disse que Ele é o nosso amigo, nosso ajudador. Que você possa sentir de maneira presencial essa presença do seu lado. Porque é assim, né, Samuel? Hoje, uma das grandes dificuldades das pessoas, vejo eu, é sentir essa presença, é entender que nós temos ao nosso lado um ajudador chamado Espírito Santo. É importante também, né, isso, né, que essa reflexão, esse amado Espírito Santo, porque realmente nós estamos passando num período difícil, no qual os seres humanos estão caindo numa mesmice, a qual não era no passado assim, né, Marcelo? Pode até fazer link dessa mesma afirmação, que muitas vezes estamos preocupados com muitas coisas aqui da Terra, né? Porque as coisas da Terra nos ocupam muito o nosso tempo. Não que não seja necessário, nós precisamos trabalhar, produzir e fazer algo, mas muitas vezes ela está tirando o foco da nossa vida. E não só na vida espiritual. Nós levamos em todos os patamares, né? Tanto quanto a alma fica abatida, o nosso espírito fica confuso muitas vezes por não saber como enfrentar essas dificuldades. Mas eu quero dizer para você que o nosso objetivo com o Projeto Impactar é que você seja o alvo dessa programação. Que você possa entender que muitas vezes, no decorrer da sua vida, primeiras vezes que a gente tem como prioridade é o trabalho, buscar as coisas terrenas desta terra. Mas eu digo para você trocar o foco nesta programação, você vai entender que para prosseguir nós temos que ter um alvo. E o nosso alvo sempre vai ser, como nós estamos falando aqui, é o céu. Por mais que muitas pessoas estão agarradas nesta terra, nós temos que pensar no eterno, na eternidade. E por isso eu quero que você entenda, o propósito é salvação. Quando você se preocupa muito com as coisas daqui da Terra, elas podem alcançar algum objetivo, com certeza. Mas muitas vezes não tapa aquela lacuna, aquela simplicidade que muitas vezes a gente quer, da simplicidade de fazer daquilo de um todo, que é alegria plena, estar com família, com amigos verdadeiros, pessoas que estão de acordo com aquilo que realmente nós desejamos. Porque nós estamos ocupados em coisas que não nos fazem, muitas vezes, o sentido de nossa vivência. Por isso, prosseguir o alvo, este prêmio, esta soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é quando nós focamos na eternidade. Se nós pensamos na eternidade, com certeza quem vai estar nos auxiliando é o Eterno. E o Eterno sempre tem nos dado auxílio através do Espírito Santo, como o Marcelo falou, e você é o alvo desta programação. Se você não entendeu, Deus está aqui neste lugar através dessa programação, falando com você, e também aonde você estiver, você pode pedir a Ele auxílio e Ele vai te mostrar que é tempo de nós não pararmos. Amém.
E eu quero falar também uma mensagem direcionada a você que é cristão, meu irmão. Você que acredita em Deus, porque aqui a gente tem dois tipos de público, né? Os irmãos, aqueles que são simpatizantes, que gostam da palavra, mas que muitas das vezes ainda não receberam Jesus como seu Salvador. E tem os irmãos que já professam a mesma fé que a gente. E eu quero falar com você, irmão, que crê em Jesus, que já aceitou Ele na tua vida. Ontem mesmo nós estávamos falando ali num evento da igreja, da mídia, sobre essa questão de que eu creio no nome de Jesus, que Deus já tem levantado remanescentes no meio dessa geração, com um sentimento de inconformismo. Como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que ele vai dizer que nós devemos sim nos oferecer como sacrifício vivo, perfeito e agradável diante do Senhor. Que Deus tem já iniciado esse trabalho de levantar uma geração com um inconformismo que não aceita tudo que está diante de nós, que não aceita o pecado, que não aceita simplesmente nós irmos à igreja e voltarmos muitas das vezes para casa da mesma forma como vamos. De não aceitar muitas das vezes irmãos que vão com a alma, com o coração amargurado, rachado, trincado, buscando uma resposta, vão e voltam do mesmo jeito. O evangelho pela qual nós queremos pregar, meus irmãos, tem que ser um evangelho de poder, um evangelho de manifestação de dons, curas, sinais e maravilhas. E Deus já tem feito, eu creio no nome de Jesus, levantado pessoas assim, inconformadas, querendo impactar, querendo mostrar para o mundo que servir a Deus não é servir este evangelho ou esta palavra como a gente tem visto em muitos lugares hoje, que é um evangelho que não tem manifestação de poder, mas sim pregar e mostrar ao mundo que um evangelho de poder, de manifestação, de milagres, de sinais, de maravilhas. E nós estamos aqui dispostos a viver essas promessas de Deus. Deus precisa de quê? De coração disponível. E você pode ser um vaso, um instrumento nesse tempo. Eu quero ser. Samuel com certeza também, né? Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um instrumento a manifestar o poder, a glória de Deus. E como esse tema que nós temos falando aqui, ó, não parar, mas prosseguir para o nosso prêmio, para a nossa promessa que Jesus fez para as nossas vidas. Lá em Isaías 40:31 diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu vejo nesse sentido, Marcelo, junto com o nosso ouvinte, você que está na sintonia, a persistência, a forma qual nós tomemos uma posição diante de Deus. Quando nós falamos que vamos influenciar alguém, com certeza muitas pessoas até mesmo pensam assim, poxa vida, vocês estão falando em mudar uma geração. Nós estamos se esforçando, nós estamos aqui fazendo aquilo que é para nós fazer. Se você disser, você... não quero aqui ser humilde, eu quero ser humilde aqui para dizer que não espera de mim, não, espere de mim sim, eu estou nesse propósito, eu vou até o fim, eu não vou parar. E quando você fala nisso, você lembra que muitas pessoas cansam, é natural cansar, o ser humano cansa, muitas coisas, como eu falaste no início, existem muitas coisas que nos deixam fora do normal, até mesmo fazendo nós até mesmo desistir em coisas que podemos até insistir e conseguir conquistar. Me lembro de uma coisa, Marcelo, de um testemunho que há muito tempo já escutei, já tem nas redes sociais, de uma mãe que estava passando numa rua certa vez e viu seu filho. E quando cumprimentou, ele veio, mãe, eu quero chegar mais perto para abraçar a senhora e tal, e foi correndo e passou um carro. No desespero da mãe, a mãe ficou paralisada e aquele veículo atropelou esta criança. E é o fato de que quando ela estava embaixo desse carro, a mãe, desesperadamente, ela era o ser dela, a pessoa dela era magra, não tinha força. E muitas pessoas ao redor dela tinha força, tinha músculo, como diz, né? Tinha como fazer algo, também paralisaram. Mas ela tão magra, sem força, ela foi de uma coisa tão natural que foi correndo aquele carro e com a força mínima dela, ela conseguiu levantar aquele carro pesado para tirar
aquela criança que estava lá, porque era seu filho. Aleluia. Eu digo para você que muitas das vezes esta força que é sobrenatural é algo que vem de Deus. Por quê? Por causa de um propósito. Existe uma coisa que nós não vamos parar e não vamos desistir, por mais que tomemos flechadas, acusações, muitas vezes pessoas que querem desmotivar no sentido que nós estamos levando a fé através da palavra de Deus, através do Evangelho. Podemos dizer assim que vocês são loucos, somos loucos sim. Somos até mesmo pessoas que são fracas, somos pessoas fracas sim, mas a força que está dentro de nós é não pararmos, porque temos pessoas como você, que hoje está passando por alguma dificuldade ou até triste, pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, ou até mesmo parar de sonhar, não tem mais força para sonhar mais. Você é ancião, você é anciã, que está aí dizendo, não, eu já passou a minha fase. Não, Deus conta com você, porque você tem que pensar que nem esta mulher. Você tem um esposo, tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto, tem alguém que você pode lutar. E como você pode lutar? Levando a boa nova. Lembrando disso, fazendo o mesmo link com o Marcelo falou, que nós estamos levando o Evangelho, lembrou também-se como uma história de um homem que estava junto com o rei, lutando uma peleja tão forte numa guerra, e eu falei isso para o meu colega, não sei se ele está ouvindo, mas eu lembro aqui, que surgiu essa coisa de um evangelho, umas boas novas. Aquele rei ganhou aquela guerra lá, ao decorrer da sua história, não tinha como ele levar todos juntos para dizer, ganhamos a guerra. Então, ia ser um mensageiro na frente, rápido, cansado, para falar para aquela nação, para aquele lugar que o rei, que eles tinham ganhado a guerra. Então, ele foi correndo ao alcance daquela população e dizer, nós ganhamos a guerra. E assim somos nós do Projeto Impactar. O rei já ganhou esta guerra lá na cruz do Calvário. Ele batalhou por nós, ele prosseguiu e destruiu com as fortalezas, porque ele prometeu que ia lutar por nós. E ele lutou. E na morte dele, muitas pessoas não chegaram ao alcance deste conhecimento de que ele venceu. E nós estamos aqui acelerados, correndo para trazer boas novas. Por isso que o Evangelho é boas novas. Nós estamos aqui falando que o Rei venceu, que Jesus venceu e vai vencer e continuar vencendo para você se você acreditar que ele venceu por nós. Jesus Cristo é a razão de nossa programação nesta sintonia, a qual você está para prosseguir, para não parar, por mais que seja difícil e cansativo. Levantamos a nossa força, que em Cristo Jesus é nosso coração, e dizer que não vamos prosseguirmos só simplesmente por um objetivo nosso, mas por uma coisa maior, que é o céu, a eternidade. Você está ouvindo o programa Impactar Vidas. Ouça pelo site rwpalma.com ou baixe o aplicativo na App Store e Google Play. Tem algo muito interessante, né, Samuel? Que eu quero aqui dar ênfase nesse versículo que tu acabaste de ler, que é o fato daquilo que o próprio Deus, o próprio Senhor, vai fazer naqueles que esperam nele. Que esta palavra lá é de Isaías 40, 31. Como muitos às vezes estão cansados, mas a palavra vai dizer assim, aqueles que esperam, mas os que esperam. Essa é a chave. No Senhor, renovarão as vossas forças, ou as suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos estão cansados, estão debilitados, estão como soldado ferido, que o próprio apóstolo Paulo vai nos dar ênfase lá em Efésios, a respeito dessa nossa luta que não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Paulo vai nos dar uma aula lá em Efésios, a partir do capítulo 4. Vai nos ensinar a fechar brechas espirituais. Vai nos dar chaves do mundo espiritual. E no capítulo 6 ele vai falar muito claro a respeito dessa armadura, pela qual historiadores dizem que Paulo, numa prisão romana, olhando para um soldado, ele vai escrever Romanos
Efésios, desde o 4 até o 6, e vai dizer: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes nos dias maus, para que possam resistir nos dias maus. E é o que nós queremos dizer para você, e dando ênfase nesta oportunidade: espera no Senhor, meu irmão. Não desista, não pare, não desista da sua família, não desista da sua casa, do seu ministério. Você que é obreiro, que talvez já andou com o Senhor, que talvez foi instrumento já usado pelo Senhor. Deus te usou, Deus operou, manifestou o seu poder por meio da tua vida. E talvez neste momento, nessa ocasião, você se encontra prostrado. O inimigo conseguiu lançar uma seta, um dardo maligno, que acabou adentrando a sua armadura. Ela não estava bem ajustada, ela não estava bem blindada. Mas eu quero te dizer no nome de Jesus que é tempo de se levantar. É tempo de levantar a cabeça, vestir novamente a armadura, ajustar a armadura e prosseguir. Deus precisa de você. Deus precisa dos remanescentes. Deus precisa dos inconformados, dos malucos, como Samuel disse, que não se conformam com esse mundo, mas estão aqui para dizer: sim, nós somos malucos, loucos por Jesus. Nós queremos mudar essa geração, nós queremos impactar. Ninguém vai ficar para trás. Quem quiser vir, venha. Venha, ninguém vai ficar para trás. E nós estamos aqui para dizer: se levante. Deus conta com você. Deus quer você neste último tempo, nesta última geração do avivamento, porque a gente sabe que é um tempo do fim, né, Samuel? A gente sabe que é um tempo difícil, mas também a gente sabe, lendo a Bíblia, que é um tempo que eu creio no nome de Jesus que Deus vai levantar uma geração avivada, uma geração para confrontar diretamente as trevas em manifestações de poder, de sinais, de maravilhas. Assim nós cremos. Sabe o que a Bíblia diz? Eu tive um discernimento, Samuel, essa semana, ouvindo um podcast que eu gosto muito de ouvir. Pessoas que a gente tem muito a aprender, pastores. Que muitas pessoas têm dúvida com relação a curar enfermos, a expulsar demônios, a manifestar o poder de Deus. Só que lá em Marcos 16:15 tem uma chave espiritual nesse versículo, que vai dizer assim: esses sinais acompanharão aos que crerem. Esses sinais não vão acompanhar o Marcelo porque ele é melhor ou pior, porque ele tem mais fé ou não. Não vai acompanhar o Samuel porque ele é um filho privilegiado, Deus ama ele, Deus ama mais o Samuel. Não! Os sinais acompanharão aos que creem. Deus te deu como se fosse um cheque, como se fosse uma carta dizendo: em meu nome, aquele que crê vai conseguir fazer essas coisas: expulsar demônios, curar enfermos, manifestar o meu poder, a minha glória por meio do meu nome, o nome de Jesus. Creia! Você precisa crer. Tu sabe, Marcelo, que quando nós falamos do milagre, quando falamos da fé, quando falamos da cura, acontece que muitas vezes não existe, como o Marcelo falou, o privilegiado. Existe o reino. E para você entender que muitas vezes quando Jesus ele falou do reino, em relação a isso, para prosseguir avante, ele disse que o reino está no céu. E quando ele veio na terra, ele diz: o reino já está aqui. E para que manifeste o poder de Deus, ele falou assim, para que o reino de Deus cresça, ele falou: haja cura, providência do céu, salvação de família, libertação de pessoas, o cego enxergando, o paralítico andando, Lázaro sai do sepulcro há 4 dias ali morto, e ele diz: saia, para que estabeleça o reino. Então quer dizer, aonde nós estamos existe uma forma que o reino cresce. Então aonde nós estivermos, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, eu chego no meu serviço, eu chego na igreja, eu chego em casa, eu chego na programação, eu chego em qualquer lugar, eu digo: Senhor, estabeleça o teu reino aqui neste lugar. Aleluia. Aqui quem tem que brilhar é o Senhor. Por isso eu digo para você, não é um privilégio, né? Existe uma coisa maior, Marcelo, de que quando nós liberamos que Jesus domine nossas vidas, ele rege este reino e nós fizemos parte do todo. Então, Deus convida aos moradores da comunidade da Palma, e você de longe, de perto, para você participar deste reino. E quanto mais nós aumentarmos esse reino, quanto mais nós abrirmos a oportunidade que pessoas entrem no reino, pessoas com dificuldades, o reino de Deus espera você. Para quê? Para que quando a última pessoa escutar a palavra, ele venha.
Então nós precisamos apressar não por causa de um nosso interesse, mas é por causa do reino. Quando nós estamos falando para prosseguir, eu digo que é difícil ser seres humanos, mas eu digo para você que está recebendo alguma notícia de doença, de enfermidade, de problema dentro da vossa casa, eu quero que você estabeleça o reino onde você está. Existiu uma notícia, Marcelo, que um homem estava passando por uma dificuldade tão grande dentro de casa, a qual a sua esposa também estava abatida por algo estava acontecendo, estava desmotivando eles. E a mulher falou uma palavrinha para aquele homem, disse assim: meu amor, meu esposo, tá difícil, nós não vamos conseguir. Isso foi a razão que abriu a sua mente. Como assim? Tá me desafiando? E o homem gosta de desafio, né? Não, nós vamos conseguir, nós vamos batalhar e vamos vencer. Porque muitas vezes nós recebendo uma notícia de alguma coisa, a tendência como seres humanos é baixarmos, é não termos atitude. Mas eu digo para você que recebeu alguma notícia, não aceite isso. Não seja conformado. Eu digo para você que o Projeto Impactar, há tanto tempo que está aqui com você, é porque existiu uma vez, numa congregação da Palma, um louco que botou um versículo para nós fazer um desafio durante a semana, 7, não me lembro qual a vez, o Marcelo colocou lá Romanos 12:2, não se conformar. Aleluia. E eu peguei aquilo como gatilho, disse assim, não vou me conformar. Tá difícil aqui, é anterior, é difícil, não tem como fazer rádio, como trabalhar nas redes sociais, como fazer algo. Hoje eu sou encarregado de congregação junto com o Marcelo, né? Ele numa congregação, eu na outra, trabalhamos na igreja, no campo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu estou dizendo para você, não se conforma também, é com você que Deus conta. Ter atitude, prosseguir até o alvo, que é Cristo, é isso que faz nós permanecermos firmes, porque não é por nós, é por o todo, é pelo reino, e é por isso que eu estou aqui junto com você, para dizer que Jesus salva, liberta, transforma, em breve voltará. Esse é o foco principal da nossa programação com você. Aleluia, isso aí mesmo, né? Uma alegria, você nem imagina a alegria que nós temos de estar aqui todo domingo, tendo esse compromisso de estar aqui falando Jesus de uma maneira leve assim mesmo, como se fosse uma conversa, como se estivesse sentado, né, cara a cara, aqui eu, Samuel, a equipe, o Moisés, né, hoje não tá aqui, mas conversar, falar das coisas de Deus, e quão bom maravilhoso é falar das coisas de Deus. Sabemos que esse conteúdo, sim, tem alcançado pessoas, vidas, e vai alcançar muito mais, no nome de Jesus, porque assim nós cremos e declaramos pelo poder da palavra. E esse episódio nós vamos encerrar aqui, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido ali relevante para você, ajudado, te dado ânimo, te dado força, porque assim, nós estamos aqui falando, mas sentindo a presença de Deus, declarando bênção sobre a tua vida, irmão, declarando vitória sobre a tua vida. É assim, o mundo espiritual funciona por detrás daquilo que os nossos olhos físicos não veem, mas nós que somos servos do Senhor entendemos que existe sim um mundo espiritual por detrás, ele se move por meio do poder da palavra. Você que quer continuar com a gente, nós vamos continuar até às 13 horas falando um pouquinho a respeito desse tema. Já vai lá, seja no navegador ou seja no aplicativo na Play Store, digita rwpalma.com com a gente ali ouvindo louvores, falando mais um pouquinho desse tema, e com certeza foi muito proveitoso, né, Samuel? Falar um pouquinho de prosseguir, de avançar hoje nesse episódio. É verdade. E é verdade, se você pode e se você quiser, você pode fazer isso. Seja também um anunciador do Evangelho através dessa semente que Deus colocou nas tuas mãos, que é a palavra de Deus através desse conteúdo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então nós te esperamos no próximo episódio aí. Fica agora lá pela rwpalma.com com louvores, com palavra, falando um pouquinho desse assunto. Prossiga, não desista. Deus conta com você.